Escândalos políticos acontecem todos os dias, mas só alguns são grandes o bastante para fazer algo raro acontecer: tirar milhões de pessoas de casa ao mesmo tempo. Não são discussões de bastidores, não são notas oficiais. São momentos em que um país inteiro olha para o poder e diz: chega. Às vezes, tudo começa com um detalhe pequeno: um telefone grampeado, uma empresa escondida, uma casa grande demais para passar despercebida. Outras vezes, é apenas a última faísca em anos de frustração acumulada. O que esses escândalos têm em comum não é só corrupção, é o que eles simbolizam. Uma mansão vira o retrato da elite, uma gravação vira prova de traição, um silêncio oficial vira motivo de revolta. Bem-vindo ao Big Curiosidades. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 escândalos políticos que fizeram países inteiros irem às ruas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Agora, vamos começar. 10. O escândalo das escutas na Grécia, que transformou Atenas em uma cidade de indignação. Alguns escândalos explodem de uma vez, outros se infiltram silenciosamente até que seja tarde demais para ignorar. Foi assim na Grécia. Tudo começou com algo simples: ligações caindo, mensagens desaparecendo, falhas técnicas difíceis de explicar. Engenheiros da Vodafone Grécia decidiram investigar. O que encontraram não era um erro, era um sistema clandestino de espionagem escondido dentro do próprio software da empresa. Um sistema fantasma. Mais de 100 pessoas estavam sendo espionadas em segredo, incluindo o primeiro-ministro, ministros, militares, jornalistas e ativistas. Não era vigilância comum, era espionagem de alto nível. Quando a existência do sistema veio a público, a pergunta não era se houve crime, era saber quem estava por trás disso. O governo falou em operação altamente profissional. Especialistas sugeriram o envolvimento de serviços de inteligência. Nenhuma explicação fechava. Então veio o episódio mais perturbador. Um engenheiro da Vodafone, peça-chave na descoberta do esquema, foi encontrado morto. A versão oficial: suicídio. Para grande parte da população grega, o momento levantou suspeitas demais. A confiança evaporou. Atenas explodiu em protestos. A praça Sintagma foi tomada por multidões segurando cartazes com frases como: quem está ouvindo? Grécia não é seu playground. Investigações foram abertas, relatórios foram publicados, mas nenhum responsável foi identificado de forma definitiva. E foi justamente isso que manteve a ferida aberta. Até hoje, o escândalo Vodafone é lembrado não apenas pelo que revelou, mas pelo que nunca foi explicado. 9. Quando o primeiro-ministro da Islândia descobriu a verdade junto com o país inteiro. Alguns escândalos começam com denúncias. Este começou com uma simples busca na internet. Em 2016, um vazamento global chamado Panama Papers revelou como políticos e empresários escondiam dinheiro em empresas offshore. Na Islândia, a população começou a pesquisar nomes e encontrou algo inesperado: o nome do primeiro-ministro. Ele havia construído sua imagem política prometendo transparência após a crise financeira que devastou o país em 2008. Mas os documentos mostravam outra história. Ele e sua esposa eram donos de uma empresa offshore secreta que possuía milhões em ativos ligados justamente aos bancos que quebraram e arruinaram famílias islandesas. Pouco antes de assumir o cargo, ele transferiu sua parte da empresa para a esposa por $1. Quando questionado ao vivo por um jornalista, o primeiro-ministro se enrolou nas respostas e simplesmente abandonou a entrevista. O vídeo viralizou em horas. Naquela mesma noite, Reykjavik foi tomada por protestos. Pessoas bateram panelas, ergueram cartazes e exigiram uma coisa só: renúncia. Foram os maiores protestos desde a crise financeira. Dias depois, ele deixou o cargo. Na Islândia, não foi apenas um escândalo financeiro, foi a quebra de um pacto invisível entre governantes e governados. E talvez o primeiro grande exemplo de um líder derrubado não por uma eleição, mas por um vazamento digital. O Brasil e o escândalo que transformou a corrupção em um protesto de 1 milhão de pessoas. O Brasil não é estranho a escândalos políticos, mas em 2015 algo mudou. A corrupção deixou de ser um problema abstrato e passou a ter nomes, cifras e provas. Tudo começou com a Operação Lava Jato, uma investigação que parecia pequena, quase irrelevante, iniciada em um posto de gasolina. Em poucos meses, ela revelou algo muito maior: um sistema
esquema de corrupção industrial. Empreiteiras, diretores da Petrobras, políticos de alto escalão. Bilhões desviados como se fossem troco. A presidente Dilma Rousseff não foi acusada de enriquecimento pessoal, mas havia um problema impossível de ignorar. Ela presidiu o conselho da Petrobras justamente no período em que o esquema prosperou. Para muitos brasileiros, isso bastava. Em 15 de março de 2015, o país parou. Milhões foram às ruas. Em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas tomaram a Avenida Paulista, bandeiras do Brasil, cartazes improvisados e uma palavra dominando tudo: impeachment já. Não era um protesto organizado por um único partido, era uma explosão de frustração acumulada. Em 2016, Dilma foi afastada do cargo, oficialmente por pedaladas fiscais, mas politicamente em um ambiente envenenado pela Lava Jato. 7. As fitas da Ucrânia, o escândalo que acordou uma geração antes das revoluções. Em 2000, gravações secretas vazaram e colocaram o presidente ucraniano Leonid Kuchma no centro de uma acusação gravíssima. Nas fitas, autoridades discutiam o destino do jornalista investigativo Georgi Gongadze, crítico feroz da corrupção estatal. Pouco tempo depois, Gongadze desapareceu. Semanas mais tarde, um corpo decapitado foi encontrado. O governo negou tudo. Disse que as gravações eram falsas, que eram parte de uma conspiração estrangeira, mas o estrago estava feito. A Ucrânia já vivia crise econômica, corrupção e heranças autoritárias do período soviético. As fitas foram o estopim. Milhares ocuparam o centro de Kiev sob o lema Ucrânia sem Kuchma. Tendas foram erguidas. Estudantes lideraram marchas. A repressão só ampliou a revolta. Kuchma sobreviveu politicamente, mas sua legitimidade morreu ali. Aquele escândalo não derrubou o governo, mas plantou a semente das revoluções que viriam depois. 6. A Revolução à Luz de Velas, quando a Coreia do Sul derrubou uma presidente. Tudo começou com um boato estranho. Uma mulher sem cargo público editando discursos presidenciais, tendo acesso a documentos secretos e pedindo doações a grandes empresas. O nome dela, Choi Soon-sil. A presidente envolvida, Park Geun-hye. Para os sul-coreanos, não era apenas corrupção, era a sensação de que o país estava sendo governado por alguém nos bastidores. A indignação foi imediata, mas a resposta foi histórica. Em vez de violência, milhões saíram às ruas com velas acesas. Famílias inteiras, crianças, idosos. Praças transformadas em oceanos de luz. Semana após semana, os protestos cresceram. O parlamento aprovou o impeachment. O Tribunal Constitucional confirmou. Park foi removida do cargo e mais tarde condenada. A Revolução à Luz de Velas se tornou um símbolo global, uma prova de que protestos pacíficos podem derrubar o poder mais alto. 5. Não vamos sair. O protesto na Romênia que fez um governo recuar. Na Romênia, o escândalo não vazou. Ele foi aprovado discretamente. Em 2017, o governo publicou um decreto de emergência que enfraquecia as leis anticorrupção. Na prática, políticos investigados escapariam da justiça. A população entendeu na hora. Em poucas horas, as ruas se encheram. Em dias, centenas de milhares protestavam no frio intenso. O slogan era simples: não vamos sair. E eles cumpriram. Projeções a laser cobriram prédios do governo. Drones mostraram rios humanos iluminados por celulares. Após uma semana de pressão, o governo recuou. O decreto foi revogado. Ministros caíram. A Romênia provou que persistência também derruba decisões corruptas. 4. O escândalo das despesas no Reino Unido, quando a indignação veio do ridículo. Em 2009, o Reino Unido descobriu algo absurdo. Deputados cobravam dos contribuintes por cortinas de luxo, limpeza de fossos, casas para patos e até filmes pornográficos. Tudo aprovado internamente. Quando os documentos vazaram, a reação foi imediata. Britânicos, famosos pela contenção, foram às ruas com patos infláveis e cartazes furiosos. O escândalo não envolvia milhões roubados, mas algo talvez pior: desprezo. Renúncias vieram em cascata, reformas foram aprovadas e a relação entre parlamento e população nunca mais foi a mesma. A Casa Branca do México, a mansão que destruiu a ilusão de uma presidência limpa. Em 2014, o México já estava no limite. Violência crescente, desigualdade extrema, desaparecimentos forçados. A confiança no Estado era frágil e então surgiu a Casa, uma mansão avaliada em cerca de 7 milhões de dólares, localizada em um dos bairros mais exclusivos da cidade do México. Arquitetura moderna, acabamentos luxuosos, totalmente fora da realidade da maioria da população.
população. A residência pertencia oficialmente à primeira-dama, mas uma investigação jornalística revelou o detalhe que mudou tudo. A casa havia sido construída por um empreiteiro do governo, o mesmo que havia vencido contratos bilionários durante o mandato do presidente Henrique Peña Nieto. Não era ilegal no papel, mas politicamente era devastador. Poucas semanas antes, 43 estudantes de Ayotzinapa haviam desaparecido após serem detidos por forças policiais. O país ainda exigia respostas. A mansão virou símbolo, não de um crime isolado, mas de um sistema em que a elite parecia viver em outro país. Protestos explodiram em diversas cidades. No Zócalo, milhares ergueram cartazes dizendo: "Estamos cansados". Foi o Estado. Grafites transformaram imagens da casa em charges políticas. A indignação não era só contra o presidente, era contra a sensação de impunidade permanente. O governo reagiu com uma investigação interna. O resultado? Absolvição. Mas a investigação foi conduzida por um órgão subordinado ao próprio presidente. A população não comprou a versão. As taxas de aprovação despencaram. Reformas travaram. A autoridade moral da presidência se dissolveu. A Casa Branca do México não derrubou Peña Nieto imediatamente, mas destruiu algo talvez mais importante: a crença de que o poder ainda respondia ao povo. Em Kandla, quando a casa de um presidente virou um acerto de contas nacional. O escândalo começou com uma palavra inofensiva: segurança. O governo sul-africano anunciou melhorias na residência privada do presidente Jacob Zuma, em Kandla. O problema foi o que essas melhorias incluíam: piscina, anfiteatro, centro de visitantes, curral para gado, galinheiro. O custo chegou a dezenas de milhões, pagos com dinheiro público. Zuma insistiu que tudo era necessário para a proteção presidencial, mas o país vivia outra realidade: desemprego alto, desigualdade extrema, serviços públicos precários. Para muitos sul-africanos, Nkandla foi o retrato de uma elite política desconectada. A indignação saiu das redes sociais para as ruas. Protestos tomaram conta das ruas. Dentro do parlamento, parlamentares da oposição interrompiam sessões gritando: "Pague o dinheiro". O escândalo virou símbolo nacional. Charges, músicas e memes circularam amplamente. A chamada piscina de fogo se tornou piada amarga e prova de abuso. Em 2016, o Tribunal Constitucional decidiu: Jacob Zuma violou a Constituição ao não reembolsar despesas pessoais. Ele resistiu politicamente por mais algum tempo, mas Nkandla havia quebrado sua base moral. Em 2018, Zuma renunciou. Nkandla não foi apenas sobre uma casa, foi sobre limites e sobre um povo dizendo que o dinheiro público não era patrimônio privado. E não se esquece de deixar o like. Watergate, o escândalo que reprogramou a democracia americana. Watergate começou quase invisível. 5 homens presos após invadir o escritório do Partido Democrata. Um crime que poderia ter sido esquecido em poucos dias, mas algo não batia. Os invasores tinham ligações com a campanha de reeleição do presidente Richard Nixon. Jornalistas começaram a seguir o rastro do dinheiro. O nome Watergate deixou de ser endereço e virou sinônimo de crise. À medida que as investigações avançavam, surgia algo maior: um esquema de espionagem política e um encobrimento vindo do topo. As audiências do Senado foram transmitidas ao vivo. Milhões de americanos acompanharam noite após noite. Pela primeira vez, a população via o poder sendo questionado em tempo real. Do lado de fora, protestos cresciam. Cartazes diziam: "Ninguém está acima da lei". Quando a Suprema Corte ordenou a liberação das gravações da Casa Branca, a situação se tornou insustentável. As fitas mostravam Nixon participando da obstrução da justiça. Em 8 de agosto de 1974, ele renunciou. Até hoje, o sufixo gate carrega esse peso. Antes de encerrar, existe um caso recente que ainda está em andamento e que mostra que esse padrão não ficou no passado. E não se esquece de inscrever-se no canal. O Nepal, a geração Z e o protesto que derrubou um primeiro-ministro. No Nepal, o estopim não foi uma mansão, nem um vazamento financeiro, foi censura. Em setembro de 2025, o governo nepalês decidiu bloquear redes sociais, alegando a necessidade de combater desinformação e manter a ordem pública. Para uma população jovem, conectada e já frustrada, a mensagem foi clara: o problema não era a informação falsa, era o controle da informação. O bloqueio ocorreu em um contexto explosivo: corrupção sistêmica, desigualdade econômica
econômica profunda, poucas oportunidades para jovens. A resposta foi imediata. Milhares foram às ruas, a maioria jovens da chamada Geração Z. O que começou como protesto rapidamente escalou. Confrontos violentos se espalharam pelas principais cidades. Prédios governamentais foram invadidos, instalações públicas foram incendiadas. As forças de segurança reagiram com repressão pesada. O saldo foi trágico: mais de 50 mortos, entre manifestantes e policiais, além de centenas de feridos. O país mergulhou em sua maior onda de violência política em décadas. Sob pressão crescente e diante do colapso da ordem pública, o primeiro-ministro Khadga Prasad Oli anunciou sua renúncia. Em seu pronunciamento, afirmou que o país precisava de uma solução política para a crise. A queda do governo não encerrou o conflito, mas deixou claro o impacto da mobilização popular. O país segue em tensão, prédios destruídos, feridas abertas e uma população que deixou claro que não aceitará silêncio imposto. Esses casos não são exceções históricas, são lembretes. Lembretes de que a democracia não vive apenas em eleições, mas na vigilância constante e na disposição de questionar. Quando isso acontece, o poder sente e às vezes cai. Se você conhece outro escândalo que levou pessoas às ruas, deixe nos comentários. E para continuar explorando outras curiosidades, continue no canal.